Hermê Entrevista. Hermê Entrevista. O ambulatório Ossos Fortes do Hospital Pedro Ernesto, em Vila Isabel, foi criado há 2 meses. O local tem o objetivo de prevenir novas fraturas em pessoas com osteoporose. Eu vou conversar agora com a médica Maria Caroline Alves Coelho Amaral, que é coordenadora do ambulatório. Bom dia, doutora Maria Caroline. Bom dia, tudo bem? Tudo bem. Como é que surgiu a ideia de criar um ambulatório Ossos Fortes do Hospital Pedro Ernesto? Bom, a ideia, na verdade, surgiu do contexto mesmo demográfico do envelhecimento da população, que cada vez mais aqui no ambulatório a gente tem recebido os pacientes com osteopenia / osteoporose e que apresentam um risco muito aumentado de fraturas. E recentemente a gente tem visto pacientes com osteoporose com um grau muito elevado, de muito alto risco para fratura. E muitas vezes esses pacientes, até a grande maior parte dos pacientes que fraturam, que a gente chama uma fratura por fragilidade, aquele paciente, vamos supor, que cai da própria altura e quebra algum osso, que a gente considera como um osso osteoporótico, que em geral é alguma fratura que acontece na coluna, ou no fêmur, ou no punho, ou na região do úmero. Qualquer paciente que cai da própria altura, que a gente considera sem ter nenhum tipo de trauma, e quebra algum desses ossos, esse paciente provavelmente já tem osteoporose. E na maior parte das vezes esses pacientes vão para uma emergência, depois de uma fratura de fêmur, colocam uma prótese e eles não são encaminhados para o tratamento de osteoporose. Eles meramente colocam a prótese e no futuro a tendência é que tem esses pacientes voltarem quebrando algum outro osso, fraturando. Então a ideia surgiu exatamente daí. Então, para ter um acompanhamento, né, do estado de saúde dessas pessoas no decorrer dos anos, né? Isso, e alertar a população, é daí que surgiu a ideia, do quão importante é tratar a osteoporose e do quão esse paciente ficou um risco aumentado de uma nova fratura, caso ele já tenha alguma fratura prévia. Então a ideia surgiu tratar esse perfil de pacientes. Agora, como é que é feita a prevenção da osteoporose? Que muita gente, às vezes, não sabe que tem, né? Que está começando, está naquele processo. Quais são os sinais de que uma pessoa pode estar com osteoporose e como é que é feita a prevenção? Perfeito, esse é o grande problema, que a osteoporose é uma doença silenciosa. Em geral, a osteoporose não dá dor, tá? A osteoporose só vai dar dor caso o paciente tenha alguma fratura, porque então ela não vai ter dor nenhuma. Eu brinco que quem dá dor é a artrose, que é uma outra doença, que não é a mesma de osteoporose. A gente vai identificar a osteoporose em exames de rotina de densitometria óssea. Em geral, toda mulher após a menopausa, em geral, principalmente se ela tiver mais de 65 anos, e homens após os 70 anos, eles devem fazer a sua primeira densitometria óssea como um exame de rastreio para osteoporose. Ou caso eles já tenham tido alguma fratura. Aí esse é um sinal de alerta que ele já provavelmente já tem osteoporose. Agora, o que é a osteoporose? Então, a osteoporose, na verdade, ela é uma doença onde a gente tem uma diminuição da densidade mineral óssea e uma alteração no que a gente chama da microarquitetura do osso, o que leva a uma diminuição da resistência do osso e um aumento do risco de fraturas. Agora, tem uma alimentação saudável que a pessoa possa fazer para que ela evite, né, mesmo depois da menopausa e os homens a partir dos 70 anos, que o homem e a mulher possam fazer essa alimentação para evitar essa osteoporose? Comer mais alguma coisa com cálcio, ovo, né, casca. O pessoal até brinca, né, casca de ovo batida no liquidificador. Sim. O que as pessoas deveriam comer? Claro, então, a prevenção da osteoporose, ela deve começar desde cedo, tá? Em geral, com 25 a 30 anos de idade é quando a gente faz o nosso pico de massa óssea, ou seja, é o melhor momento de osso que a gente vai chegar na nossa vida, por volta dos 30 anos de idade. E pra gente fazer esse pico de massa óssea, é muito importante, já desde essa idade, por volta dos 25, 30 anos, a gente ter uma alimentação rica em cálcio, tá? Então, assim, o que é uma alimentação rica em cálcio? Principalmente leite, iogurte, queijo, que são os laticínios que têm maior concentração de cálcio, tá? Além disso, atividade física, principalmente atividades físicas que gerem o que a gente chama de que tem o maior poder anabólico, que é de ganho de massa óssea. Entre elas, a gente brinca que são atividades que a gente tira os 2 pés do chão. Então, incentivar vôlei, tênis, essas atividades de pular corda, tudo isso tem um poder anabólico grande.
tá? Então, por volta dos 25, 30 anos de idade. Para quando a mulher chegar na menopausa, ou o homem chegar um pouquinho mais lá na frente, eles não terem tido esse prejuízo, eles terem conseguido construir um maior poder de massa óssea. Quando a mulher entra na menopausa, aí o ideal é continuar incentivando isso, incentivando a alimentação rica em laticínio. Eu gosto muito de falar para os pacientes, em geral, o que seria uma alimentação ideal para uma mulher pós-menopausa e um homem depois de 50 anos? É poder ingerir pelo menos 2 copos de leite, tá? De pelo menos 300 ml, 250 a 300 ml. E 2 fatias de queijo, para a gente conseguir chegar a uma quantidade ideal que a gente deveria ter de cálcio na alimentação. E atividade física, depois de uma certa idade, exercícios de musculação. São exercícios bons para fortalecimento muscular, ajudar a melhorar no equilíbrio, para evitar quedas. Também quedas predispõem o indivíduo ao maior risco de fraturas. A gente está vendo aí que a situação está bem complicada para as pessoas, ainda mais de baixa renda, né? A gente está vendo que o preço, né, dos alimentos, né, subiram muito. Então, como é que a gente vai fazer uma alimentação saudável? Tomar pelo menos 2 copos de leite por dia, comer 2 fatias de queijo branco, né? Tá muito caro. Sem falar do outro queijo, né? Então, como é que as pessoas podem fazer? Elas podem substituir o leite por alguma coisa? Então, eu concordo plenamente. Aqueles pacientes que não podem fazer uso, ou porque alguns também são intolerantes a laticínios, o que a gente faz é repor o cálcio na alimentação. Aí a gente vai repor não pela alimentação, repor via comprimido. Então, a gente orienta o paciente na farmácia mesmo comprar qualquer comprimido que leve cálcio. Esses comprimidos normais que vendem, esses suplementos que tem cálcio, é o que a gente faz. Quando o paciente não pode ingerir essa quantidade de laticínios, a gente... Só que toda vez que o paciente pode fazer via alimentação é melhor. Para aqueles que não podem, aí a gente suplementa com cálcio da farmácia mesmo. Agora, vocês estão com o ambulatório Ossos Fortes do Hospital Pedro Ernesto. Como é que essas equipes trabalham para captar os pacientes? Perfeito. Então, essa equipe, a ideia do ambulatório Ossos Fortes é uma equipe então tem trabalhado endocrinologistas com ortopedistas, é uma equipe multidisciplinar. A gente está vendo lá na frente também de ter nutricionista, um educador físico envolvido, para a gente conseguir tentar abranger todas a cascata mesmo que estaria envolvida no tratamento ideal da osteoporose, né? Então a gente capta esses pacientes principalmente por redes sociais. A gente está com incentivo grande dessa parte forte de Instagram, a parte da mídia mesmo, WhatsApp, e com uma rede mesmo de vários médicos, ortopedistas, endocrinologistas de vários hospitais, serviços de referência, principalmente pessoas que trabalham em hospitais de emergência, para saberem que agora a gente tem esse ambulatório que podem encaminhar para a gente. Qual é a meta de atendimento do ambulatório Ossos Fortes do Hospital Pedro Ernesto? Então, nesse momento a gente só está trabalhando, a princípio é um turno por semana, tá? A nossa ideia é lá na frente, conforme a gente for conseguindo expandir, a gente aumentar isso. Mas a nossa ideia inicial é por volta de 30 pacientes semana, por enquanto. Tá, como é que os interessados em ter acesso ao atendimento podem entrar em contato com a equipe do ambulatório? Perfeito. A gente tem um telefone de contato, tá? Pelo WhatsApp, que o paciente entra em contato com aquele número do WhatsApp e aí com isso o paciente marca a consulta. A consulta é toda marcada pelo WhatsApp mesmo. E vocês, como é que vocês estão vendo até agora, desde a inauguração do ambulatório, as pessoas estão procurando, as pessoas estão achando diferente esse tratamento, né? Que as pessoas estão acostumadas, como a senhora falou, né? Tem a fratura, elas caem, aí vão ali, colocam um pino, fazem um tratamento e agora... É uma pergunta legal, assim, bem interessante, porque assim, boa parte dos pacientes que chegam pra gente é a realidade mesmo. É aquele paciente que fraturou, colocou a prótese, que nunca foi esclarecido para ele que a doença, na verdade, que ele tinha de base é a osteoporose. Então, às vezes o paciente já tem 10 anos com uma prótese no fêmur e pela primeira vez ele escuta de um médico falar, olha, o que levou a senhora a fraturar é porque você tinha uma doença chamada osteoporose que tem que ser tratada. Doutora, um ouvinte nosso aqui, o Francisco Tyson, tá perguntando se a falta de cálcio pode gerar algum problema no cérebro. As pessoas podem ter tremedeira nas mãos, algum sintoma claro. Assim? Então, existem algumas doenças que estão associadas à falta de cálcio, tá? Uma delas é até chamada de hipoparatiroidismo, que é um probleminha numa glândula chamada paratireoide, que o paciente pode ter deficiência de cálcio. E pode sim, a falta de cálcio pode levar a convulsão,
pode levar a um processo que a gente chama de tetania, que é o músculo ficar um pouquinho mais contraído, pode levar a formigamento, parestesia, de ponta de dedos, perioral, que a gente chama do lábio, a falta do cálcio. Mas isso geralmente acontece quando o cálcio está muito baixo. Ah, então, mas é bom que a pessoa faça o exame, né? Esse exame deveria ser feito anualmente? Então, assim, a gente ainda não tem nenhum tipo de... Igual a gente existe de mamografia, densitometria, uma data exata que a gente deveria fazer o primeiro exame, a dosagem de cálcio em geral a gente já costuma fazer de rotina. Igual depois de uma determinada idade a gente faz de colesterol. Eu acho assim, pelo menos uma vez ao ano, eu acho interessante sim o paciente ter essa dosagem. Só que o cálcio, mais importante é que não adianta o cálcio ser avaliado no exame de sangue isoladamente. O ideal é ser avaliado junto com outros exames associados, para a gente poder interpretar melhor esse resultado, que é a dosagem de vitamina D, a dosagem de fósforo, a gente solicita a dosagem de um hormônio chamado paratormônio, que é o PTH, porque a dosagem de cálcio isolado, ela não diz tanta coisa pra gente. A gente tem que olhar junto com outras dosagens. Por exemplo, no nosso meio, por conta da pandemia, que os pacientes, muita gente acabou que ficou em casa, não saiu, não foi exposto ao sol, é muito comum às vezes o paciente ter deficiência de vitamina D no período da pandemia. E esses pacientes podem cursar com cálcio baixo no sangue somente pela falta da vitamina D. E aí o tratamento muitas vezes não é necessariamente dar o cálcio, é somente dar a vitamina D. Então é uma coisa que a gente tem que olhar em conjunto com várias outras coisas. Ah, isso é muito bom. Agora, a pessoa que tem muito problema na coluna, isso também está associado à falta de cálcio? É uma boa pergunta. Não. Na maior parte das vezes, o que gera dor na coluna é a artrose, que é uma outra doença, que é um problema na cartilagem. Na verdade, o nosso disco entre as vértebras, a gente tem como se fosse, a gente chama de um disco intervertebral, que é rico em água. Com o passar dos anos, com o envelhecimento, a gente vai desidratando esse disco, que é um processo normal do envelhecimento e vai fazendo artrose. E aí, com isso gera dor, que é o famoso bico de papagaio, na radiografia que a gente escuta com o nome de osteócitos. E isso vai gerando dor com o tempo. E essa dor que vai gerando é dessa outra doença que é a artrose, que o tratamento em geral, ela não é causada pela falta de cálcio. Entendeu? Na verdade, por desidratação desse disco. Aí é outro tipo de tratamento. Outra coisa que o paciente costuma se queixar de muita dor, na verdade, a gente pode ser meramente por um disco dele sofrer uma protusão, dele ser deslocado de lugar, que é a famosa hérnia de disco, popularmente falando. Isso também pode gerar muita dor. E o tratamento disso não tem nada a ver com reposição de cálcio. É outro tipo de tratamento. Muitas vezes fisioterapia, atividade física, exercício para poder melhorar e fortalecer essa musculatura, que é importante para diminuir a dor. Ah, ok. Eu conversei com a coordenadora do ambulatório Ossos Fortes do Hospital Pedro Ernesto, em Vila Isabel, a médica Maria Caroline Alves Coelho Amaral. Muito obrigada, um bom dia e sucesso aí para o ambulatório de vocês. Nada, obrigada a vocês. O Rio em Pauta, com Ermelinda Rita.